Irmãos, nós vamos à palavra nessa manhã de domingo. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 4, o versículo apenas 17. Colossenses 4, 17. O tema dessa mensagem é: cumpra o ministério que recebeste no Senhor. Cumpra o ministério que recebeste no Senhor. O texto de Colossenses 4, 17. Vamos ler juntos? Ali tem uma versão na tela, que você pode acompanhar na sua Bíblia, mas também pode ali pela tela nós lermos juntos. Vamos juntos? Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Procurei, inclusive sondei os estudiosos no idioma, principalmente o grego, que foi escrito no Novo Testamento, e a pronúncia desse nome tende a ser com essa tônica primeiro, aí na primeira sílaba, não é? Embora você vai ouvir alguém, e ele não estará errado falando Arquipo, não é? Mas como se trata, a explicação que eu tive foi essa: como se trata de um nome grego, de um nome gentílico, então a sílaba tônica vem na primeira sílaba. Então Arquipo talvez seja a pronúncia mais correta, não é? Mas o que é importante para nós nessa manhã, irmãos, é percebermos que o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aos Colossenses, não é? E Arquipo morava em Colossos. Essa carta foi escrita por volta lá do final do ano 62 depois de Cristo. Então tem um bom tempo. Mas é impressionante que ele aqui lembra a Arquipo que é preciso atentar para seu ministério, cumprir, esse atentar aí é cumprir, realizar o ministério que ele recebeu de Deus. Então o apóstolo Paulo deixa claro nesse versículo, numa carta pública, não é? E é algo até que a gente pode até questionar. Será que numa carta pública, uma carta para uma igreja, o apóstolo Paulo, ele fez essa citação pessoal? Porque era comum, ou é comum, no final, nas saudações das cartas paulinas, ele deixar ali algumas palavras de incentivo, algumas lembranças de nomes mesmo de gente que participava daquela igreja, a gratidão dele, não é? Mas aqui, irmãos, nós temos uma preciosidade de caráter doutrinário, teológico, bíblico, teológico, doutrinário. Num versículozinho pequeno desse, com a citação de alguém que está citado aí, nesse texto, em Colossenses 4, 17, e nós vamos perceber que lá em Filemão, nos versículos 1 e 2, na carta de Paulo a Filemão, nós percebemos então esse texto, que Arquipo ele participava, não é, dessa igreja e fazia parte também da igreja em Colossos. E eu quero ler com você, tá certo? Esses dois versículos aí. Nós não colocamos o capítulo porque Filemão só tem um capítulo. Então nós só colocamos ali os versículos, né? Vamos ler juntos, irmãos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Então, possivelmente, não podemos afirmar categoricamente, mas possivelmente, Arquipo, ele era da igreja em Colossos, e certamente, porque os estudiosos, todos que nós sondamos, nos debruçamos, chegam a comentar de que Arquipo fazia parte da família de Filemão e de Áfia, não é? Em outras versões tem Ápia, mas Áfia e Filemão, que era um casal lá em Colossos, e alguns chegam a dizer que o Arquipo era filho deste casal, e que era dedicado a um ministério na igreja. Não sabemos que ministério era, tá certo? Mas a palavra ministério, no Novo Testamento,
ela tem um sentido muito daquele que prega a palavra, daquele que proclama a palavra, tá certo? Tanto é que nós vamos perceber que a ideia de ministério, em alguns versículos que nós temos, é esta de poder proclamar as verdades de Deus, não é? A palavra de Deus. Então, vem nesse sentido. Mas, no texto, nesse versículo 17 que lemos primeiro, a ideia aí é de diaconia no grego, não é? Diaconia. Então, a diaconia, aí no Novo Testamento, esse termo aparece cerca de 100 vezes. A palavra diaconia, que significa servir, não é? Servir, serviço, são as variantes desse termo diaconia. E aparece de forma muito considerável, 100 vezes no Novo Testamento, a ideia de serviço cristão. Então, diaconia pode ser definida como o evangelho em ação, o evangelho na prática, tá certo? Existe até uma pergunta que se faz, e eu, às vezes, fico ouvindo algumas respostas em relação ao que é mais importante, é teoria ou prática? Aí, se você responde só teoria, a prática fica capenga, vamos dizer esse termo aí, aqui no Nordeste, fica devendo. Você diz, não, a prática e a teoria aqui da base. Isso dá pano para as mangas para os cientistas. O fato é que os dois são importantes, um dá embasamento para o outro. Então, é bom termos uma boa doutrina, não é, teológica, fundamentada, e nós, como fazemos parte de uma igreja histórica, né, os batistas, a gente precisa estar continuando primando por isso, irmãos. Senão se perde, né, porque outros segmentos religiosos já foram aí, no afã de crescimento, né, de poder ter igreja lotada, e é bom ter igreja lotada. É bom sim, mas com a doutrina firme, né, com os alicerces firmes, crescermos de forma sadia doutrinariamente. Então nós vamos perceber que a importância dos dois. E percebemos então que esse termo diaconia é o evangelho nessa prática, em ação. É aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós inclusive estamos fazendo aqui nessa manhã. E vamos fazer depois, e fazemos durante a semana quando nos reunimos, ou de forma pessoal, com as chamadas disciplinas espirituais, leitura da Bíblia, oração, nós pudermos colocar em ação, porque senão nós vamos ser só aqueles que conhecem, mas que não praticam. E diz respeito então ao serviço feito em perfeita consonância com os ensinamentos de Cristo. É o serviço que não é feito de qualquer forma. É o serviço que é feito em consonância, alinhada com os ensinamentos de Cristo Jesus. Você pensa nos ensinamentos de Cristo Jesus, que nós temos no Novo Testamento, e a ideia de diaconia, de servir na obra, servir a Cristo, ela precisa estar alinhada com esses ensinamentos. Então, isso a priori, irmãos, nós vamos perceber então uma pergunta que vamos aqui com os irmãos encontrar respostas, que eu trouxe, e quero passá-las em nome de Jesus para os irmãos. Como devemos realizar o ministério que recebemos do Senhor? Como nós devemos realizar esse ministério que nós recebemos do Senhor? Porque cada um crente aqui, cada cristão aqui presente, recebeu de Deus ministério. Você sabe disso. Deus lhe deu ministério, ou quem sabe ministérios, não é? E que você precisa fazer, realizar, cumprir com dedicação. Com dedicação. Vamos ler o texto de Romanos 12:7, que eu trouxe dentre tantos outros. Leiamos. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Se ministério, dediquemos ao ministério. Então esse ministério aí é aquele sentido de proclamar a palavra. É o pregador, tá certo? É o evangelista, tipo Filipe lá no Novo Testamento. É aquele que prega a palavra, fala a palavra, não é? Ministra a palavra. Nesse sentido, especificamente aí, desse texto é esse. Mas nós podemos ampliar o leque, porque todo ministério cristão exige, implica em dedicação, empenho,
em fazer com excelência. Não serve de qualquer forma. Não serve dar o resto, o que sobra, não. Deve ser com excelência, o melhor que nós temos em nossa vida. O melhor. Então, com dedicação, com empenho. Às vezes até, eu lembro lá de Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3, ele disse, olha, lembrando sem cessar da vossa obra de amor, né? Da vossa fé e do vosso trabalho de amor. E eu pregando aqui há um tempo atrás, trouxe a ideia desse trabalho, né, de amor. A ideia do texto lá na língua que foi escrito, no grego, é de você se empenhar para colocar até a boca para fora, de cansado. É às vezes assim que a gente sai de algum ministério, da obra que nós servimos ao Senhor. Cansados, exaustos. Às vezes a gente chega moído de algum trabalho, é ou não é? Fisicamente, emocionalmente, não é? Cansados. Quando vamos a um trabalho, e eu tive revendo fotos antigas aqui de irmãos que estão diferentes hoje na fisionomia, né? Daqueles tempos lá de nós fizemos os avanços há anos atrás, ainda com o diácono Anderson Porto, naquele tempo, não é? Certamente chegavam cansados, porque, irmãos, o ministério deve ser feito com dedicação, com empenho. Nós vamos perceber também que como nós devemos realizar o ministério que recebemos do Senhor, com a ajuda de outros. Com a ajuda de outros. 2 Timóteo 4,11, Paulo escrevendo, seu filho na fé, vamos ler juntos? Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Irmãos, nós que conhecemos Bíblia, sabemos que Paulo, Barnabé e Marcos tiveram uma desavença tempo atrás. Quando eles foram numa viagem primeira missionária, e o Barnabé queria levar o seu parente, o seu sobrinho Marcos, João Marcos, e o apóstolo Paulo disse, olha, ele não vai conosco não, Barnabé, vamos eu e você. E aí o Marcos não foi junto, nós sabemos muito bem. Agora, tempos depois, e um bom tempo, vamos dizer aí, não é? Porque nós estamos em 62 depois de Cristo. Isso não quer dizer que o Marcos ficou ausente, ficou negligente com a obra, mas agora o apóstolo Paulo está dizendo para trazer, enviar, procurar, em outra versão, procure Marcos e diga a ele que venha ao meu encontro, pois ele me é útil para o ministério, ou seja, ele vai me ajudar. E não é apenas naquele momento a ideia que nós temos, de que Marcos estava servindo, ajudando Paulo a primeira vez. Não, esse me é útil no ministério é que Marcos possivelmente outras vezes já esteve ajudando o apóstolo Paulo. Irmãos, devemos realizar o ministério que o Senhor nos confiou com a ajuda de outros. Ninguém faz ministério sozinho, irmãos. Por mais que ele seja um ministério que nós chamamos de ministério solo, né? Ninguém faz só. Nós precisamos dos outros. Nós precisamos de gente. Eu acabei de dizer aqui a minha gratidão à equipe dessa igreja, que a igreja elege a cada 2 anos, não é? Que nos ajuda nessa área. Na parte administrativa, financeira da igreja. Coisa que a gente não entende, vai aprendendo aos poucos, mas que não é a nossa praia, como diz o jovem. Não é? O que eu penso e procuro fazer melhor é pregar. Pregar a palavra, ensinar a palavra, é próprio do ministério pastoral. Sem a ajuda de pessoas, irmãos, dos outros, desse outro aí, é alguém que é o suporte para nós em momentos maravilhosos, às vezes até cruciantes, na jornada do nosso ministério. Sem essa ajuda, nós não conseguimos fazer. Ou até fazemos, mas não fazemos na proporção que é esperada. E quem sabe vai ficar um ministério o quê?
um ministério estéril. Porque sem a ajuda de outros ele vai fenecer, ele vai morrer. Então, precisamos realizar o ministério que Deus nos confiou com a ajuda de outros. Você precisa de outro, meu irmão. Não se adula o outro para servir. Porque às vezes no âmbito de igreja, algumas pessoas pensam que elas, assim, dizem, eu vou sair para ver o que é que vai acontecer. Né? Quero ver como é que vão se virar sem a minha presença. Eu estou dizendo isso, não é assim, de ouvir falar, não, é de ver. Né? De ver, às vezes, a coisa na prática. E a gente lamenta muito, porque os que pensam, os poucos, graças a Deus, que pensam assim, primeiro eles estão equivocados. Porque a obra de Deus, ela não depende de uma pessoa só. Ela não depende. Deus levanta outros. Nós lamentamos pelos que deixam, né? Pelos que saem, às vezes até com argumentos que são pessoais e que existem sim, por que não? De que estão feridos, de que estão magoados, né? De que não foram valorizados. Ninguém olhou para ele, para ela, mas, irmãos, nós devemos então servir com a ajuda dos outros, mas não adulando os outros para servir. Não adulando. Por isso que eu quero dizer ao membro da primeira igreja congregado aqui nessa manhã: não espere você ser servido. Se você está aqui, me permita, talvez seja, acho uma palavra um pouco dura, que é difícil às vezes falar, né? E eu evito muito. Mas se você pensa em ser servido, quem sabe você precisa primeiro repensar isso. E eu diria certamente que você está no local errado, na igreja errada. Pode ser que existam outras igrejas que tenham interesse de que você seja servido como um cardápio, né? Você aprecie muito bem tudo que ocorre e sem erros, viu? Sem erros, porque se errar um pouquinho, quem sabe a pessoa chega e diz, vou sair dali porque teve aquele negócio ali. Atrasou aquele 1 minuto ali para fazer aquele negócio. Teve aquele erro do grupo musical. O pastor falou que não devia ter falado. E aí vai, irmãos. Então, precisamos exercer ministério com a ajuda dos outros. Mas também, como devemos realizar o ministério que recebemos do Senhor? Sem escândalo, irmãos. Sem escândalo. Nós vivemos numa era de escândalo. Escândalo sempre teve na sociedade e no meio evangélico. Mas nós percebemos que, com o varar dos anos, isso tem vindo muito mais à tona, até pela própria tecnologia. Ninguém hoje se esconde por muito tempo. Eu estou aqui, tenho aqui câmeras voltadas para mim. Você entra no local, você sai na rua, você é visto, está sendo gravado. Se você sai de carro, não importa. As câmeras, hoje, elas captam a imagem do seu veículo. É o que o trabalho de segurança pública faz muitas vezes para encontrar alguém que cometeu algum delito. Mas, irmãos, percebemos que Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, na sua segunda carta, no versículo 3, ele chama a atenção desse aspecto. Vamos ler juntos? Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Como é que nós devemos fazer ministério? Eu, você, todos nós. A igreja do Senhor. A igreja evangélica brasileira. A igreja no mundo. Mas mais especificamente nós aqui, igreja brasileira. Esse país que tem sido celeiro de missões. Não é? Nós devemos fazer sem escândalo, irmãos. Porque o apóstolo Paulo diz, olha, nenhum motivo de escândalo. Alguém pode até chamar o apóstolo Paulo de radical. Diz, puxa, o apóstolo Paulo quer uma perfeição? Nossa. Uma perfeição, uma igreja sem erro, um cristão sem erro? Não. É porque escândalo nunca foi bom. E o escândalo sempre que vem, independentemente, quando ele chega e quando pega,
Quando atinge alguém que tem uma posição na igreja de liderança, pior ainda. A começar dos púlpitos. Dos púlpitos. Por isso que ele vem de forma muito categórica e diz, olha, que coisa alguma, em coisa alguma, aspecto algum, esse escândalo venha manchar o nosso ministério, sob pena de nós termos o ministério censurado. O que é a ideia de censurado aí? Desacreditado. Desacreditado. Olha, irmãos, pastor pode ter alguns defeitos e tem. Eu já vi gente falando, mas é ignorante. Né? Não faz isso, não faz aquilo, não deixa, devia ser diferente. Mas eu tenho para mim. E por isso me policio, por isso peço a Deus graça e força, porque ninguém está isento disso. Quando nós incorremos em alguns erros, principalmente nessas áreas moral, ética, desvio de conduta nessa área. Pastor que tem esse entendimento de que é como se Deus fizesse uma concessão para ele, não é? O erro de Davi foi esse, quem sabe, lá atrás. Ele disse, não, eu sou rei de Israel, ungido do Senhor, desde de menino lá, então eu posso fazer sim, eu posso adulterar, eu posso usurpar de uma mulher que não é a minha esposa, e trazê-la para cá, para a minha cama, e pagou, irmãos, um preço tão caro. Israel sofreu, porque o escândalo sempre que vem, ele traz dano, ele não passa sem deixar o dano na igreja. Isso com a liderança, isso com o membro da igreja, porque nós sofremos sim. Então, devemos realizar ministérios sem escândalo, em todas as áreas, sermos bons pagadores, por mais que a carga tributária seja grande, e de fato é, mas nós sejamos íntegros em todas as áreas nossas, que atuamos, que fazemos, para que não venhamos a cair no descrédito. Tem coisa pior, irmãos, de que o ministério desacreditado? Diga aí. O que é que adiantaria nós estarmos exercendo o ministério, falando sobre o Evangelho, algo que aponta o dedo para nós, dizendo, mas você está falho. Tenho, porém, contra ti. Tenho, porém, contra você isso e aquilo. E a sociedade sabe apontar muito bem, e ela não está errada. Ninguém critica, porque ela não está errada de fazer isso, não. Alguém pode dizer, mas não sabe? E por que é que não vem seguir a Cristo? Se sabe quando erramos. Porque, irmãos, o erro, ele é como um tumor. Vem à tona. E é bíblico. Nada que está escondido, um dia não vem ser revelado. Então, ministério sem escândalo. E nós vamos percebendo então, já do meio para o final, como devemos realizar o ministério que recebemos do Senhor. Sendo fiel, irmãos. Sendo fiel, tendo fidelidade a Cristo e a sua obra. Amando ao Senhor. Sendo fiel a Ele. Texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, leiamos. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Me considerou fiel, designando-me para o ministério. Oh, Deus bom e misericordioso. Porque a fidelidade que Ele busca em nós, não é uma fidelidade segundo os nossos olhos humanos. Porque se fosse sobre os nossos olhos humanos, da perspectiva humana, e quem sabe nossa mesmo, de crentes, ninguém se veria. Ninguém. Eu fico pensando alguns personagens bíblicos, se eles teriam assento em nossas igrejas. Porque tem gente no nosso meio que quer fazer as vezes de Deus. Quer usurpar o trono de Deus e senta no trono,
que eu quero dizer que esse trono, na realidade, está pensando que é uma busca para primar uma santidade que devemos ter, claro, mas é a cadeira dos fariseus que apontam. É a cadeira daqueles que sentam numa posição farisaica, muitas vezes, para só apontar os erros, como aqueles que trouxeram a mulher adúltera, não é? E não trouxeram o homem que estava adulterando com ela, à presença de Cristo. Mas sendo fiel, irmãos, pela ótica, pelo prisma de Deus, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele nos considerou fiel, fazendo com que nós possamos realizar um ministério. Oh, louvado seja Deus, porque esse Deus que nos considera fiel, olha para nós e busca em nós a graça, a misericórdia que Ele já lançou sobre as nossas vidas. E faz com que nós possamos, apesar de exercer o ministério, com o ministério de forma competente, pela graça e misericórdia dele. Então, irmãos, procuremos ser fiel para realizarmos o ministério. E, por último, como devemos realizar o ministério que recebemos do Senhor? Com a abnegação. A abnegação. Leiamos Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Abnegação. Abnegação, e aí a gente tem que ir ao dicionário, tem que buscar, né? Entender melhor alguns termos que nem sempre, costumeiramente, usamos no nosso dia a dia. Abnegação, desprendimento. Um servir de forma desinteressada, olha. Sem buscar interesses. Sem negociar com Deus. Senhor, lembra-te de quantos domingos eu estive na igreja. Lembra de quantas EBDs, não faltei uma, e não falta mesmo não, irmão, isso é benção. Lembra-te que andei com integridade. A oração de Ezequias, o rei. Lembra? Lembra-te, Senhor. Mas, irmãos, nós sabemos que quando servimos, nós estamos livres. Precisamos estar livres. Quando temos a diaconia, desse interesse de fazer algo para que a gente seja reconhecido por Deus e pelas pessoas. O reconhecimento humano é bom. Eu fico feliz quando prego algumas pessoas. Também fico feliz quando não dizem nada, porque eu preguei. Porque se você for esperar só os tapinhas na costa, né? Às vezes uma mensagem, pastor, que bênção uma mensagem. É bom. Eu glorifico a Deus porque alcancei um objetivo. Mas, irmãos, nós sabemos perfeitamente que o que interessa para nós é quando Deus olha para o nosso coração e diz, muito bom, meu servo, minha serva, porque você está servindo sem você esperar em troca, sem esperar os holofotes. Irmãos, já que faço 15 anos aqui à frente, eu penso que não estou sozinho, porque alguns pastores, meus colegas, andam nesse caminho. Uma das coisas que eu gostaria era servir a Deus, na obra de Deus, servir a igreja, ser pastor, sem receber nada. Sem receber os proventos, né? Os irmãos da área jurídica lembram muito, não é salário, é provento, né? Que o pastor não tem carteira assinada. Gostaria muito, irmãos. No início tinha um conflito pessoal lá dentro. Fosse uma igreja menor, que não me exigisse um mergulho oceânico como é a PIBA, de todo dia e muitas vezes o dia todo, irmão, não pense, não cuide, não é? De que nós só estamos em ação quando estamos aqui à frente ou em algum culto, não. Eu penso que até depois da pandemia a coisa duplicou, porque é o chamado online e o presencial agora, então é muito mais. Mas eu gostaria muito. Mas também lembro que o apóstolo Paulo disse, olha, digno é o obreiro do seu salário. Então é com muita alegria que eu posso dizer que sou sustentado primeiramente por Deus e pela igreja.
e me empenho para poder fazer jus. Mas, irmãos, a abnegação aqui é muito profunda, nesse sentido de nós fazermos a obra, às vezes até desprezando a própria vida. Olha que coisa. E sabe qual é o sentido mesmo? Os irmãos querem saber o sentido desse texto? Quando o apóstolo Paulo diz, em nada considero a vida preciosa para mim, é que se preciso for, é porque nós estamos hoje, em pleno século XXI, com direitos adquiridos, graças a Deus, não é? Com a liberdade religiosa que temos, e cultuarmos aqui livremente. Mas se preciso fosse, o apóstolo Paulo dizendo, entregar a minha vida por Cristo, o martírio, morrer por Cristo. Quando os governantes romanos colocavam a imposição de que era preciso cultuar as divindades romanas, inclusive o próprio César, como um deus, aquela roda, não é, de deuses, aquele panteísmo enorme dos povos gregos romanos. Mas os cristãos chegavam dizendo, de hipótese alguma, nós só dobramos os joelhos para Cristo, e nós só somos servos dele, e nós só temos um só Senhor. Então, é esse o sentido, com a abnegação, se preciso for, dar a vida. E não é isso que nós estamos, de uma outra forma, colocando, servindo ao Senhor, dando a vida. Eu tenho algumas considerações finais, irmãos, para apresentar à igreja, em relação a esse sentido, de servirmos ao Senhor, de diaconia, de podermos exercer o ministério que Deus nos confiou. Primeiro, não podemos escolher, aliás, nosso serviço ao Senhor. Ele nos concede. Não podemos escolher aonde nós queremos servir. Porque é possível que algum irmão tenha dito, não, eu quero servir em tal lugar. Se você tem a desenvoltura, o chamado de Deus, para servir naquela área, muito bem, meu irmão, vá, mergulhe mesmo. Mas não escolha os melhores lugares, os mais confortáveis. Não escolha a forma mais curta de fazer, a mais aconchegante, a que não implique em você ter uma abnegação. Então, não somos nós que escolhemos, Deus nos concede. Confesso aos irmãos, jamais sonhei em ser pastor. Jamais, jamais. Mas Deus me concedeu a graça. Segundo, o ministério é recebido de Deus e feito pelo poder de Deus. Ele é recebido, dado por Deus, e deve ser realizado pelo poder de Deus. Ninguém queira fazer ministério na carne que não faz. Vai poder fazer por algum tempo, mas não permanecerá, graças a Deus, mesmo com escândalo, não ficará, porque não se faz ministério cristão, serviço cristão na carne. E nem mesmo humanamente falando. Só com a aptidão humana. É preciso o poder de Deus. É preciso a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre nós. Terceiro e último, a glória e a felicidade de quem serve a Cristo, irmãos, residem no cumprimento do seu ministério. A glória e a felicidade é você chegar e você dizer, eu fui até o final. Eu cumpri. Esse é o desejo meu e o desejo de todos nós aqui que amamos a Cristo. Não é esse, irmãos? Nós dizemos, Senhor, nós cumprimos o ministério, não fomos negligentes. Nós não fizemos ouvidos de mercador. Nós atendemos, nós cumprimos, nós terminamos a carreira. Nós passamos a faixa de chegada. Nós terminamos, cumprimos o ministério. Nós realizamos, sim, o ministério que o Senhor nos confiou. Isso, irmãos, é o que todos nós devemos fazer, realizar e ter em nossa mente, em nosso coração. Que Deus nos ajude, e Ele ajuda. É preciso que nós nos ajudemos a realizar o ministério que Deus nos confiou. Amém, meus irmãos?
Vamos orar então, dando contornos finais ao culto dessa manhã. Vamos ficar em pé, os irmãos, alguns já ficaram. Após a oração, um breve comunicado, e depois teremos a bênção, iremos a segunda EBD para quem não participou da primeira. Nosso Deus, Senhor nosso, o Deus que nos comissiona, que nos chama e nos entrega pérolas preciosas, valorosas, como é o Evangelho de Cristo e os seus princípios, para que nós possamos não guardar para nós mesmos, mas nós possamos compartilhar. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra explanada nessa manhã. O vaso é frágil, mas a palavra é poderosa. Louvado seja o teu nome, porque sabemos, ó Deus, que pela tua graça temos chegado até aqui. Faz com que, Senhor, cada membro da PIBA possa desempenhar cabalmente o ministério que o Senhor entregou. Ó Deus bendito, essa é a nossa oração nessa manhã. E que esses princípios, esses valores, esses aspectos que nós destacamos aqui, estejam inoculados em nossa vida. De tal forma que possamos, de forma competente pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, fazermos cumprir aquilo que o Senhor nos confiou. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos.